Olá, gente bonita! Tudo bem com vocês? Espero e desejo que sim. Mais um Transformentes Podcast. E hoje nós estamos recebendo aqui ele, que é o esposo maravilhoso da Gisélia. É o pai da Ana Paula e da Bianca. E olha só, escritor, ex-garimpeiro, mentor, professor, um sucesso no país, falando sobre mudança de mente e muitas outras coisas interessantes. A lei da atração, aprendi muito com ele através dos vídeos na internet. Eu estou falando do Marcos Trombeta. Seja bem-vindo, meu querido. Que bom tê-lo aqui. Satisfação total é minha. Uma imensa honra conhecê-lo e com certeza maior ainda contribuir um pouquinho com essa transformação. Mas diz para nós, da onde surgiu o Marcos Trombeta? Da onde vem o Marcos Trombeta? Bom, se você refere-se ao meu nome, Isso. O Marcos veio da onde? Qual que é lá de trás? Da onde ele veio? o Marcos vem de dentro de um túnel. De dentro de um túnel. É, Uau. Marcos Trombeta foi um garimpeiro durante 15 anos. Trabalhei nos garimpos durante 15 anos até que decidi mudar a minha vida, né? Percebi que eu precisava mudar a situação, não poderia se manter daquela forma. Então eu fui estudar, fui buscar conhecimento e conforme eu adquiria conhecimento, eu me transformava. Conforme eu adquiria conhecimento, eu me transformava. A minha história é muito longa, se eu contar. Tá, mas espera um pouquinho, peraí, vamos com calma. As pessoas que não conhecem o garimpo acreditam que o garimpeiro é um cara muito rico, porque ele, porque ele pega muito ouro. Quando fala garimpeiro, fala, poxa vida, ainda não tem esse conhecimento. O que o garimpeiro, ele sonha muito? Ou ele, na realidade, ele não sonha, ele só trabalha por trabalhar? Bom, o garimpo de pedra ametista, que é o que eu trabalhava, é diferente da visão de garimpo que as pessoas têm. Não é um garimpo de ouro. A pedra ametista não é ouro. Ela não. Embora tenha o seu valor. Tenha, mas muito distante do ouro. E a forma de trabalhar é muito diferente. O garimpo de ouro é um trabalho duro, mas não se compara ao trabalho de pedra ametista, que é túneis na rocha. Ok. Então, quanto ao garimpeiro sonhar, sonha, acredita, né? Mas a realidade da realização essa financeira que as pessoas acreditam que o garimpeiro tem não é real, né? Porque a pedra ametista não é ouro, tem o seu valor, mas não é tanto assim. O trabalho no garimpo é demorado, é difícil, é pesado. Então, a produção de um garimpeiro é pequena. Sim. Então, se o garimpeiro pega vamos chamar de um filão de rocha, onde não tem pedra ametista, uma vez que ele trabalha por comissões, ele não ganha nada. Eu mesmo cheguei a passar por situações de trabalhar 6 meses sem ganhar nem um centavo. 6 meses? 6 meses. Uau! Então, o garimpo, você conta 100% com a sorte. Você não tem como saber o que está atrás do garimpo. E o trabalho é pesado, porque é com martelo compressor. O martelo em si, o martelete, pesa 11, 12 quilos. Com as mangueiras, 18 quilos. Com a pressão de ar, 30, 35. Que academia, hein? Oxi! E aí você fica o dia todo com aquele negócio e aí você trabalha. Hoje a poeira nos garimpos é menor, foi colocado no sistema de água. No tempo que eu trabalhava, a poeira era mais intensa, aí tem a fumaça das explosões da pólvora, tem o ruído, e tem o peso, que as pedras são pesadas. Então você tem que trabalhar, joga pedra para cá, joga pedra para lá. Pedra rocha, não a pedra ametista, que também é pesada. Então, um trabalho 100% braçal é um trabalho artesanal. Você encontra a pedra dentro da rocha, você tem que esculpir ao redor da pedra para sacá-la. Então, às vezes, você encontra uma pedra, vai valer R$2.000. O garimpeiro ganha 40% desse valor. Mas ele leva a semana, 2 semanas para tirar. Mas, às vezes, ele leva um mês para achar. Puxa vida. Então, essa ideia de que o garimpeiro é rica... Resumindo, uma vida muito difícil. Difícil, honrada, claro, mas sofrida também, né? O esforço físico é muito grande, você acaba ficando muito cansado, muitas vezes você acaba se machucando, né? É um trabalho bem fácil de você se machucar, no sentido de se cortar nas pedras. Tem o perigo das explosões, eu mesmo escapei de um acidente muito grave com explosões. Olha só, já perdeu pessoas lá? Infelizmente sim, né? Infelizmente aconteceram ao longo dos anos alguns acidentes. Hoje eles são raros. Hoje então a gente tem toda uma presença do Exército, tem a presença da FEPAM, tem uma cooperativa que tem ali os responsáveis por fazer a proteção, né?
Mas antigamente, aonde era meio de qualquer maneira as coisas, aconteciam mais acidentes. Geralmente as pessoas, quando elas entram numa profissão, elas gostam muito daquilo, e elas ficam ali porque, poxa, é isso aqui que eu sei fazer, então, como que foi pra tu sair dali? Porque não deve ter sido fácil. A verdade é que eu não sei se as pessoas gostam daquilo ali ou se elas programam a mente para não Hum. acreditar. Eu não acreditava que era capaz de fazer outra De coisa. fazer outra coisa. Eu saí do garimpo porque eu rompi os tendões do ombro e eu não conseguia mais fazer força, né? E realmente porque eu não aguentava mais ser pobre, Uhum, miserável. Eu passei por uma situação uma vez que eu comprei um frango, custava R$ 6. uhum, Eu trabalhei a semana toda, comprei para pagar no outro sábado. sim. Eu trabalhei a semana toda e eu não consegui faturar R$ 6 para pagar um frango. A semana toda trabalhando. É. Então aquelas coisas, eles foram tirando de mim a alegria. Né? Eu queria dar uma condição para minha família e eu queria ter condição. Então eu via alguém que tinha um carro novo e eu pensava, como é que esse cara consegue ter um carro? A minha primeira casa tinha 15 metros quadrados. Uau, meu Deus. Pensa. Eu acho que o meu banheiro hoje deve ter 15 metros quadrados. Então, Uhum. aquela situação, ele vai o quê? Ele vai esgotando você, ele vai... Então, eu começava a pensar, preciso sair. Eu preciso sair. Só que esse preciso sair, ele fica preso nele mesmo, porque você não vê alternativa. Eu sempre conto para as pessoas, se você está preso dentro de um túnel, literalmente você tem uma visão de túnel. Uhum. E se você convive com um grupo de pessoas que trabalham em túneis, com quem tu te aconselha? Então, todas as pessoas que trabalhavam no túnel tinham a mesma visão, mas ninguém tinha uma alternativa, não tinha uma saída. Então, quando eu me machuquei, que eu realmente não aguentava mais trabalho, e mesmo assim eu trabalhei 2 anos e meio com os tendões do braço, machucado, alguém me disse que tinha uma faculdade que era à distância. Uhum. E como custava na época R$ 130, eu imaginei que eu conseguiria pagar. Uhum. Então eu acabei estudando, eu sou formado em letras, fiz a Ok. faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu saí do garimpo. Mas foi aí que a minha aventura começou. Porque eu saí de lá com o diploma na mão. Sim. Mas sem saber. Porque, veja, 15 anos dentro de um túnel. Eu fiz a faculdade à distância, Meu Deus. fiz o que todo Sim. aluno faz, passei, né? Aham. Mas eu não confiava em mim. O que fazer com isso agora? Então eu fui embora e eu não sabia o que tinha lá fora, você sabe? Eu conversava com meu pai, e meu pai trabalhou no garimpo desde os 7 anos de idade. Uhum. Ele vai fazer 67 anos esse ano. Uau. E eu dizia, pai, eu vou sair do garimpo. Ele dizia assim para mim, você vai fazer o que lá fora? Porque literalmente para nós era dentro e fora. Dentro dos túneis... Aquilo era vida para vocês. Era um mundo dentro dos túneis e era um mundo fora. E eu não conhecia o mundo fora e meu pai não conhecia. Uhum. Meu pai trabalhou a vida toda dentro de garimpo. Ele trabalhou em outros municípios, mas em garimpo. Garimpo. Né? Então ele dizia, você vai fazer o que lá fora? E eu dizia, bom... E aí, como você tem a autoridade do pai como autoridade máxima, Sim. e eu não tinha um outro alguém para chegar e dizer, mas menino, tem 1 milhão no mínimo de coisas para você fazer lá fora. Então, quando eu saí do garimpo, eu tinha um sonho. Qual era o Você sonho? sabe, trabalhar numa cadeira dessas aqui. Olha aí. Eu só tinha um sonho. Eu queria trabalhar num escritório que tivesse uma cadeira que girava. Eu queria trabalhar de camisa social, de sapato. E eu sabia que eu queria trabalhar num local onde as pessoas viessem até onde eu estava. Não, você não está entendendo. Esse é o sonho de Marcos Trombeta. É. Tem uma cadeira como essa, uma roupa social, aquele sapato brilhando e atrás da poltrona. Isso. Maravilha. Era tudo que... Eu não sabia quem fazia, eu não sabia quanto ganhava, eu não sabia quem era. Todo mundo que trabalhasse daquele jeito, para mim, estava bom. Em algum dia eu vou ter um negócio desse. Tanto que meu escritório hoje é exatamente como eu queria. Olha só. É exato. Eu fico lá brincando, girando na minha cadeira às vezes. Eu saí e eu só queria aquilo, mas eu não sabia quem fazia e eu não sabia fazer nada. E além de não saber fazer nada, eu tinha medo de gente. Eu literalmente tinha medo de gente. Não era social. Não, se eu tivesse que pedir uma informação para alguém, eu acho que eu caminhava um meio-dia tentando achar um lugar por conta própria. Meu Deus. É fato. Então, eu cheguei na cidade, eu saí do garimpo com um diploma de professor e eu saí, na época, com a ideia, eu vou ser pedreiro. Uhum. Eu penso, pedreiro eu dou conta, porque tem que trabalhar com os braços, e eu com os braços eu entendo. Só que eu estava com o tendão do braço rompido.
Então eu não pude, e eu fui trabalhar naquela época na cidade de garçom. Consegui um emprego de garçom, Sim. e trabalhando de garçom, depois eu acabei trabalhava em 4 lugares de garçom, né? Então eu lotei a minha agenda trabalhando como garçom, e um dia eu estava lavando copos, e tinha dois senhores, eles eram alemães, estavam falando em alemão, um pouco em alemão e um pouco em português. Sim. E era em Blumenau, Santa Catarina, eles estavam comendo um peixinho, eles chamam de Holmops. É um peixinho que fica na conserva com vinagre, tomando cerveja. E aí eles começaram a falar em português e um disse para o outro, cara, não tem mais professor. Não existe mais. E eu escutando aquela conversa, e eu disse, me desculpe me meter aqui na tua conversa, quanto é que ganha um professor? E ele me disse, olha, se for licenciatura plena, 2.400. Eu disse, o quê? 2.400 reais? Tô rico? Tô rico. Eu vou dar aula. E você sabe, cara, que quando eu falei isso, ele começou a rir. Olha só. Ele começou a rir, aí olhou para mim e disse, ô Gaúcho, chamado de Gaúcho, tá? Sim, sim. Você não sabe que para dar aula tem que ter faculdade? E eu falei para ele que tinha faculdade. E esse cara passou mal, cara, de tanto que esse cara riu. Meu Deus. Não Até que ele riu e ele parou e olhou para mim e disse, então você é mais burro do que eu pensava. Bem assim ele me disse. Meu Deus. Eu lembro da feição dele perfeitamente. Se eu encontrar na rua, eu sei quem é. Ele disse, cara, tem vaga de professor aqui do outro lado da rua. Eu estava num clube, né? Sim, sim. De que você é professor? Ele disse, eu sou professor de português. Ele não acreditava. Ele disse, cara, eu te levo em 3 colégios onde precisa de um professor de português. Você sabe que só no pensar que passou na minha cabeça naquela hora, em levar o meu diploma numa escola, eu quase tive um treco. Me subia assim um A adrenalina foi lá em cima, um cardíaco. medo, eu pensava assim, como que eu vou encarar uma sala de aula? Eu mal sei falar, né? E fui para casa e falei para minha esposa, eu vou dar aula. Vou dar aula. Isso já fazia 6 meses que eu estava na cidade lá sofrendo. E ela me disse, eu sempre falei para você levar. E ela dizia mesmo, leva lá, você sofreu para fazer essa faculdade aí. Eu levei e eu fiquei a semana toda rezando. Tomara que não me chamem. Meu Deus. Tomara que não me chamem. Que é isso? Aí na outra segunda-feira, toca o meu celular e eu atendi. Alô, é o professor Marcos? Quem no mundo ia me chamar de professor? Pensa, só podia ser da escola. Pronto. Cara, eu disse, não pode que eles me acharam, cara. E aí a diretora, a secretária da escola, professor, você tem uma vaga aqui, você tem interesse na vaga? Eu disse, tenho. Então vem rápido aqui, porque eu tenho até meio-dia fazer essa contratação aqui. Aí eu cheguei lá, eram 20 horas de sala. Aí me apresentei, a diretora só fala com a diretora que ela tem que contratar até meio-dia. Aí ela me disse, professor, rápido, reto e direto, porque eu preciso contratar. Eu tenho uma vaga aqui, a professora ficou doente, foi embora. São 20 horas de sala de aula. É 12 horas de português e 8 de inglês. Você fala em inglês? Aí eu disse para ela, professora, eu mal falo português. E esse dia eu escutei uma resposta inacreditável. Sim. Ela olhou para mim e disse, não tem problema. Você só não pode deixar os alunos saberem que você não sabe. Como assim? Essa foi a pergunta que eu fiz. Como? Como que eu ensino inglês sem deixar os alunos que estavam aprendendo perceber que eu não sabia? Interessante. E aí ela olhou para mim e disse, você aceita a vaga? Esse é o momento que nasceu Marcos Trombetta. Né? Porque eu tinha todas as desculpas do mundo para dizer, não, eu não falo em inglês, como é que eu vou lecionar inglês? Eu disse, não, eu aceito. E ela disse, então você corre no banco, abre uma conta e volta aqui, que às 13 horas você tem que dar aula de inglês. De inglês? A primeira foi inglês. A minha primeira aula foi de inglês. Eu tô tentando imaginar a cena. Você consegue imaginar em casa? Eu tô tentando imaginar a cena de alguém que nunca falou inglês, professor de português, e a primeira aula que ia lecionar era a aula de inglês. Continue com a gente, vamos lá. Então, eu costumo dizer que foi a primeira vez que eu fui de fato inteligente. Eu cheguei na sala de aula, eu não sabia nada, eu não tive tempo para preparar nada e as minhas pernas estavam tremendo, igual uma vara verde. E eu tinha que dar aula para o 2º ano do ensino médio. Eu era professor de ensino médio. Eu cheguei na sala de aula e disse, bem assim, meninos, vocês estão há 45 dias sem professor, que eu sei. E eu não quero começar nosso relacionamento com o pé esquerdo. Vamos fazer o seguinte,
escrevam uma dissertação como seria um bom professor de inglês. E não se preocupe, pode escrever em português, não tem problema nenhum. Boa. Boa. E aí eu passei nas 5 salas, porque ainda me deram 5 aulas, cara. 5 aulas de inglês. Foi a tarde mais longa da minha vida. Eu imagino. E aí eu pensei, como é que eu vou dar aula no outro dia? Não, e eles fizeram um negócio pra mim. Eles trocaram o meu horário e me colocaram no 3º ano do ensino médio, cara, no outro dia da aula de inglês. Os caras queriam me matar, entendeu? Um negócio bizarro. Não sei como eu não morri do coração. Aí sabe o que eu fiz? As pessoas perguntam, o que que você fez? Eu tocava violão, toquei violão a vida toda. E cantar em inglês eu cantava. Você sabe que todo mundo canta em inglês, Aí, ó. né? Eu baixava as letras da internet, pegava o som assim e sabe que eu tive aquela ideia. E eu disse, eu vou levar meu violão na escola. Eu não tenho outra alternativa, vou levar o meu violão. Aí eu fui numa lan house, eu não tinha nenhum computador Ok. para ajudar. Eu fui na internet e procurei aulas de inglês com música. E tinha um camarada na internet que dava todo o material pronto, era só baixar com perguntas e respostas. Eu levei o meu violão, levei os exercícios, cheguei na sala de aula, tu disse, ó, essa turma aqui vai fazer a primeira parte, essa aqui vai fazer a segunda. E lembro como se fosse hoje, levei meu violão, eu sabia tocar razoavelmente bem e toquei com eles. Eu disse, vamos ensaiar essa parte, canta essa aqui, ó. Would you know my name? Vocês, if I saw you in heavens. Vamos lá, vamos ensaiar. Cara, eles amavam a minha aula de inglês, amavam. Diziam, uau, até que enfim um professor que manja das coisas. Eles não sabiam que eu não sabia nenhuma palavra, entendeu? Eu sabia porque eu tinha traduzido aquele troço ali. Aí eu trazia o exercício, era só preencher o espacinho e tal. E aí eu percebi que aqueles alunos não percebiam de fato que eu não sabia inglês. E eu pensava, mas como? Eles estão no 2º ano do ensino médio. Eles, teoricamente, teriam que saber inglês. E aquele dia eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu não vou ser mais um no mundo. Se é para dar aula para esses meninos, eles merecem um professor. Em 6 meses eu falava inglês fluente. Em 6 meses? Em 6 meses. Como eu lecionava 20 horas, tinha 2 dias da semana que eu não ia, eu estudava 18 horas. Sempre. Aliás, eu dormia ouvindo inglês. Colocava o fone e dormia. Porque eu consegui um professor online, que dava aula online, e ele dizia, o segredo para aprender inglês é com os ouvidos. Porque falar é uma consequência do ouvir. E eu comecei a ouvir tudo em inglês. Então eu mudei configuração do celular, mudei configuração da televisão, eu ligava o rádio na rádio americana. O filme Kung Fu Panda eu sei decor. Olha aí. Em inglês. Decor. Eu fecho os olhos e sei qual é a próxima frase. Em 6 meses eu falava inglês fluente. Aí eu já chegava no colégio jogando o canetão pra cima assim, porque eu já era... Eu sou o cara. Eu sou o cara. Num ano eu não sabia inglês. Em 2010 eu passei por isso. Em 2011 eu dava aula de inglês particular. Meu pai, que coisa incrível isso. Uhum. E aí? E aí, através do inglês, estudando meu professor era fã de Anthony Robbins. Né? E através de Anthony Robbins gravou um podcast com Frank Kern e John Reese. E a ideia de Anthony Robbins era, como houve aquele colapso econômico em 2008, que eu não vi, por sinal, porque não tinha como colapsar algo que já estava colapsado, ele falava dessa crise e dizia, eu não vi, porque eu não tinha nenhum real, então não mudou nada, né? Mas ele falava da crise e ele dizia, só que está surgindo um novo empresário no mundo. São os empresários digitais. E ele disse, eu vou trazer para vocês esses dois, porque o Frank Kern foi o cara que ganhou $250 mil enquanto surfava, e o John Reese, o primeiro homem a ganhar $1 milhão de dentro de casa. Então o Frank estava lá, de bermudão, cabelo longo, e eu escutando aquilo. Então o meu professor, o Anthony Robbins fala, né? Você não entende aquele cara. E o meu professor dizia novamente o que ele tinha dito, e explicava as gírias e tal. E eu só tinha uma pergunta na minha cabeça. O que esses caras fazem? Então eu comecei a buscar esse negócio do marketing digital. Acompanhei um tempo ali, mas o que aconteceu? Sozinho. Não tinha para quem perguntar nada, não tinha dinheiro para comprar nada, não podia fazer nenhum treinamento, porque naquela época sim, esses caras faziam a estratégia de graça, para te vender algo. Então eu voltei a trabalhar de garçom. Ok. Voltei a trabalhar de garçom nos finais de semana, até que um dia, domingo, 3 horas da manhã,
eu trabalhando de garçom, com as minhas panturrilhas inchadas de caminhar de garçom, e tinha que dar aula às 7 horas da manhã. Eu passei em frente à Caixa Econômica Federal, eu olhei para aquele banco e eu disse, o que as pessoas fazem, o que as pessoas fazem para ter dinheiro no banco? Porque até então o meu conceito, quem era rico tinha muito dinheiro no banco. Aquele dia me caiu uma ficha, que não era trabalhando. Porque de trabalhar eu entendia. E eu disse, não pode ser do jeito que eu estou fazendo. E aí, sabe, é uma coisa muito incrível, porque raramente você sai da tua bolha sozinho, né? Sim, sim, sim. Raramente você tem Uma luz assim, de É. uma hora para outra. Cara, eu não sei ganhar dinheiro. Eu não sei. Eu vou pesquisar. E aí eu cheguei em casa e fiz na internet e digitei como é que se ganha dinheiro. Em português, só lorota. Aí eu digitei how to earn money. Apareceu um monte de gente. Eu comecei a rodar assim, apareceu um cara de cabelos brancos que eu conhecia, que se chamava Bob Proctor. E eu disse, eu conheço esse cara, porque eu tinha lido um livro em 2006, no começo da faculdade, que se chamava O Segredo. Uhum. E eu confesso que para mim, naquela época, continuava sendo O Segredo. Porque eu li e não entendi nada. Uhum. Então eu disse, mas esse cara tá naquele livro. E aí eu voltei, revirei algumas caixas e achei meu livro e não abri para procurar o Bob Proctor. Ele tá logo ali na primeira, segunda página dizendo assim, 1% da população ganha 96% de todo o dinheiro que é ganho no mundo. Você acha que é por acaso que isso acontece? Não, isso é planejado para ser assim. Essas pessoas conhecem um segredo. E agora você está sendo apresentado a ele. E eu disse, mas que droga, para mim continua sendo segredo. Disse, mas ele deve saber, eu pensei. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou perseguir esse velhinho até descobrir o segredo. E eu descobri. Então eu comecei a acompanhar Bob Proctor, tudo o que Bob Proctor fazia. E aí eu descobri que ele dizia, no começo do livro Rhonda Byrne diz, há 1 ano a minha vida colapsou, eu estava em depressão, briguei com os meus pais e meu trabalho era... Aí ele diz, há 1 ano a minha vida mudou. Vislumbrei um segredo. Veio em um livro que ganhei da minha filha, Hailey. E eu só queria saber que livro é que ela ganhou. Mas, veja bem, a minha consciência, a minha mente, era tão despreparada para ver as coisas que o título do livro estava no livro Segredo. Porém, eu não vi. E se eu vi naquela época, eu não tinha consciência de ver o título do livro percepção. e pesquisar o título. Então eu queria saber, até que um dia eu vi no Bob Proctor, eu disse, não, o livro que inspirou Rhonda Byrne é o livro A Ciência para Ficar Rico. The Science of Getting Rich. E eu imediatamente fui pesquisar e ele tinha um DVD. Eu baixei aquele DVD e ali eu fui apresentado a programação mental. Ali eu descobri que eu era programado. Ali Bob Proctor dizia, você não ganha 50 mil por ano porque quer ganhar 50 mil por ano. Você ganha 50 mil por ano porque não tem consciência de como é que se ganha 100. Você não tem os resultados. Claro, ele dizia, você não tem os resultados que tem porque quer ter. Você tem porque não está consciente do porquê tem. E aí ele começava a explicar a mente, como que a mente era programada, consciente, subconsciente. E aquilo me encantou de um jeito que eu queria contar para todo mundo. Sabe, eu só queria contar e até hoje eu só quero contar. Eu não posso ver uma pessoa hoje cometendo os mesmos erros que eu, e eu vendo o padrão nela dia após dia, ano após ano, década após década, e me calar. Então comecei a aplicar. Para deixar a história curta, depois que eu entendi aquilo, em 3 anos, eu faturei o meu primeiro R$1 milhão. Uau! Daquela situação de miséria, onde eu morava em uma kitnet, trabalhando ali por 930 e de garçom, 3 anos depois eu faturei R$1 milhão. E nesse processo todo... Anual, claro. A Gisela te acompanhou? Acompanhou, sempre esteve comigo. A minha esposa sempre esteve comigo. Ela tem participações engraçadas e importantes na minha história. Primeiro, quando eu comecei a reprogramar a minha mente, eu aprendi o poder das afirmações.
Então, só tô imaginando uma Sim. coisa, desculpa, como que foi quando você chegou em casa e falou assim: eu estou dando aula de inglês"? Como que No... foi para ela Não, receber isso? não, sabe? Ninguém nem entendeu o que eu fiz, né? Ninguém conseguiu entender. Ela disse, como inglês? Né? Você precisa me conhecer, mulher, você nem me conhece. Você não sabe o poder que eu tenho. Mas a parte mais engraçada da minha esposa é porque ela estava trabalhando no supermercado Sim. e aí eu descobri a programação mental e eu comecei a afirmar para mim, eu sou muito rico. Eu sou muito rico. Muito rico. Eu tinha que mudar aquela mentalidade de pobreza que eu tinha. E numa conversa ou outra com ela, eu dizia, amor, eu sou muito rico. Eu sou muito rico, eu sou muito rico. Até um dia que ela disse, tudo bem, mas tá onde esse dinheiro? Eu disse, amor, é que eu não recebi ainda, né? Tá vindo, tá vindo. Ó. É. E aí eu continuei esse processo. Eu escrevia todas as manhãs por 1 hora. Todas as manhãs eu escrevia afirmações poderosas e depois eu migrei para a mão esquerda. Eu sou destro, migrei para praticar mais, porque eu sabia que eu conseguia conexão maior e eu fazia a afirmação poderosa, eu escrevia uma folha de papel como que eu queria que a minha vida fosse, se ela fosse perfeita, e eu lia todos os dias. E aí eu comecei a estudar vários mentores e cheguei a Brian Tracy, e o Brian dizia que você tinha que amar a si mesmo. Então ele ensinava vocês, I like myself, I like myself, I like myself. Eu gosto de mim, eu me amo, I like myself. E aí eu comecei a me amar, porque eu não gostava de mim. Eu não gostava de mim, aquela situação, aquela dificuldade. Você se olha no espelho e você se sente o quê? Um incapaz? Você olha para a tua família sofrendo e você diz, cara, uma vez eu disse para minha esposa, eu disse, olha, eu vou ter que te devolver, eu não consigo te sustentar no começo. Então isso vai tirando de você toda a autoestima, vai tirando de você todo aquele brio. E ali naquela época, quando eu descobri, a coisa mais incrível para mim, que eu aprendi na minha vida, é que você pode aprender as coisas. Uau. Para mim, sabe, foi sensacional descobrir que tinha estratégias que eu só não sabia. Que tinham estratégias, que existem leis universais exatas. Sabe, era óbvio, mas só que era escondido. Eu, da minha convivência, ninguém sabia. Então, como que alguém te ensina algo que não sabe? Então, quando eu comecei a aprender aquelas coisas e a minha vida começou a mudar, eu só tinha uma vontade: ensinar. Eu queria ensinar. E aí eu comecei a ensinar inglês, todos com aulas sobre metas, objetivos, programação mental, Uau. cérebro trino, como que a tua mente é programada e como que o mercado te paga. Eu adorava ensinar os alunos do terceiro ano como que o mercado te paga. Aí depois eu comecei a dar aula de inglês e eu mesmo preparava as minhas lições, todas baseadas no material do Brian, do Jim Rohn, do Anthony Robbins, tudo era sobre metas, era sobre sonhos. Eu queria que os jovens sonhassem. Então, depois aí eu voltei a estudar a internet, né? Quando eu faturei esse 1 milhão, já estava Isso em lá. que cidade? Eu estava em Indaial, depois eu voltei para Ametista de novo. Ok. Tá? Lá em Ametista eu comecei a dar aula de inglês, não deu muito certo. Eu acabei lá em Ametista, isso aqui é uma coisa que eu quero relatar. É muito importante você vigiar. Você não pode acreditar que você vai programar a tua mente e ela permanece programada. É como um grito dentro de um balde. Ele até faz um eco, mas ele logo some. Eu voltei para minha cidade e lá eu montei uma escolinha de inglês. Só que não tinha alunos. Eu consegui 10 alunos, mas ganhava 1.200 por mês. Meu pai comprou uma máquina para limpar túneis. E eu voltei a limpar túnel. Ok. Só que era uma fumaça que não tinha quem pudesse lá dentro dos túneis. Eu estava todo sujo de novo. E aí, por isso que quando nós começamos, eu disse, olha o fone. Porque eu usava um desses, só que era um abafador, para abafar o som da máquina. E por baixo eu usava um fone de ouvido. E eu tinha um MP3 que eu ouvia os áudios. E eu ouvia Bob Proctor. Então um dia eu estava numa fumaça, os meus olhos ardendo. E eu disse, cara, como é que eu vim parar aqui? Exatamente no momento que eu fiz essa pergunta, eu ouvi Bob Proctor dizer no meu ouvido, You become what you think about. Uau! E eu comecei num choro. Você se transforma naquilo que pensa, né? E eu tinha tanto medo de voltar para o garimpo, para os túneis, que eu acabei voltando. Então eu comecei a chorar, desesperado, e eu disse, não,
Eu não aceito, eu sou maior que essa situação. Da outra vez foi difícil, agora não vai ser. Eu vou fazer o meu negócio online dar certo. E eu fui para a internet e comecei a gravar vídeos. Comecei a gravar vídeos. E um dia eu disse para minha esposa, eu acho que vou desistir. E ela disse, por quê? Eu disse, não tem o que eu faça, não consigo vender, parece que... E ela disse, mas por que tu não grava um vídeo contando a tua história? Até então, eu nunca tinha dito que era garimpeiro. Nunca. Porque eu tinha vergonha. Uhum. E aí eu gravei um pequeno videozinho contando a minha história, coloquei uma música, bum. As pessoas diziam, não é possível, cara, não é real, não é verdade. Já é? E por que você gravou esses vídeos? As pessoas perguntavam. Gravei porque eu estava fazendo um documentário para a cooperativa da cidade. Como nós estávamos começando um garimpo novo, nós decidimos documentar. Só por isso que eu tenho os vídeos. E aí eu comecei, sabe, a ganhar dinheiro com aquilo e eu só queria fazer uma coisa, ensinar. Ajudar as pessoas. Ajudar, eu dizia, nossa, olha, dá para ganhar. E aí quando eu consegui o meu primeiro R$2.000, eu disse para minha esposa, o dia que eu ganhar 2.000, eu saio da máquina. E aí já comecei a ensinar um outro menino. Eu tenho um vídeo que eu gravei em 2013 na máquina. Eu cheguei na máquina e disse, olha, hoje é dia 13 de julho de 2013, são 7h30 da manhã, eu vou mostrar onde eu trabalho. Aí eu vou trocar de roupa e vou te mostrar a máquina que eu opero. Troquei de roupa, tirei a lona da máquina e disse, olha, sou eu que estou aqui, vou filmar. Entrei na máquina, peguei a câmera e filmei. Disse, ó, repeti a data e disse, eu estou gravando esse vídeo para provar que um ser humano pode pensar o seu futuro e construir a sua realidade. Você vai assistir, eu não sei quando e nem onde, mas se você está assistindo esse vídeo, é num seminário meu ou num lançamento de um livro best-seller. Uau! E eu postei esse vídeo no Criação de Riqueza, em São Paulo. 4.000 pessoas, o Paulo me chamou para fazer o encerramento. Cara, desmoronei a galera. O Paulo me chamou 3 vezes depois para dar a mesma palestra. Disse, não, é sério, cara, que você gravou esse vídeo. Gravei. Nossa. E aí o que eu aprendo com isso, meu amigo? O comprometimento consigo mesmo é o passo principal. É o passo principal. Você tem que se amar ao ponto de fazer o que tem que ser feito. Mas você precisa contar consigo mesmo. E você precisa entender que a tua mente te comanda. Então eu reprogramei a minha mente de tal forma para chegar ao sucesso, de tal forma. E quando a coisa começou a acontecer, eu só queria uma coisa, ensinar. Eu queria ensinar. Então eu comecei a ensinar como é que eu estava ganhando 2.000 por mês na internet. Então eu gravei um curso. Eu vou mostrar aqui como é que eu ganho 20 daqui, 30 dali, tal, tal. As pessoas compravam e não faziam. Elas compravam e não faziam. E aí eu lembrei da entrevista de Frank Kern, que ele perguntou para o Anthony Robbins, por que eu gravo e ensino e eles não fazem? E aí eu sabia a resposta. Eu tinha a resposta. Foi aí que começou o meu trabalho com reprogramação mental. Eu sabia que enquanto eles não mudassem a mente deles, eles não transformariam a vida deles. Porque eu estava ensinando, mas eles não acreditavam que eram capazes. Eles não acreditavam e eles não estavam dispostos a ir tão longe para fazer dar certo. Então eu deixei de ensinar marketing digital, deixei de ensinar inglês e comecei a ensinar reprogramação mental, mudança de paradigmas e, a partir de mudança de paradigmas, metas, objetivos, o seu objetivo definido, visualização, reprogramação mental. E aí começou o meu trabalho, foram vários e vários treinamentos e hoje já me tornei mentor, hoje são quase 150 mil alunos hoje. Uau, 150 mil alunos. Quase 150 mil alunos, 6 livros escritos, são mais de 40 treinamentos criados. E hoje lá na sua cidade, você comprou um local onde você dá os seus treinamentos, as suas mentorias, é onde você prepara as pessoas, inclusive palestrantes para poder ir para o mercado, é isso? Isso, na verdade, eu construí porque eu precisava passar um tempo próximo das pessoas. Eu queria que essas pessoas que verdadeiramente elas querem ir para um próximo nível, essa proximidade com o mentor é muito importante. Sim. Então eu construí um local pequeno, as pessoas vão até lá, onde eu faço imersões em ametista, ou eu faço formação de mentores, né? Eu treino esses mentores e eles acabam depois fazendo o mesmo trabalho que eu. A ideia é, eu não consigo
fazer todo o trabalho que tem para ser feito, né? Então, eu Sim. formar pessoas e elas me auxiliam. E também, óbvio, é um ecotel, né? E como a nossa cidade é turística, então já é outra fonte de renda. Qual é o site? ecoteltrombeta.com.br. ecoteltrombeta.com.br. E esse trabalho que você vem desenvolvendo, você chamaria isso de propósito? 100%. 100%, porque sabe aquele exercício que eu sei que você faz às vezes, que você diz o que eu quero de verdade? Eu quero ensinar. Eu quero ensinar. Eu sei que eu atravessei todo o desafio que eu atravessei com um guia, mas eu era muito teimoso. Uhum. O guia dizia, por aqui, meu filho, por aqui. Eu dizia, eu vou por aqui. Eu dizia, por aqui. E ele acabava me puxando. Então, eu fiz tudo que eu fiz, eu passei por tudo que eu passei, porque eu precisava dessa história para motivar as pessoas a acreditarem em si mesmas. Uau, incrível, incrível. Família é Para mim é tudo. trabalho. Motivo para levantar todos os dias feliz. Deus. Olha, Deus para mim é difícil, mas eu vou dizer que sentido da vida. Falei com Marcos Trombeta, um dos maiores mentores deste país. Temos muitos, mas esse é diferenciado. Saiu do garimpo, fez a diferença na vida de muitas pessoas, mas antes disso, ele fez a diferença na vida dele. Ele escolheu, eu preciso mudar minha vida, porque eu me amo. Muito obrigado, que Deus te abençoe e que você possa continuar ajudando milhares de pessoas nesse país a mudar dentro do seu propósito. Prazer enorme ter você aqui. Obrigado, eu que agradeço. Faça do seu futuro tão grande que o seu passado irá desaparecer. Vem pra cá.